Um jovem garoto chamado Liu Feng estava em seu computador quando acidentalmente pisou em um fio de energia. Com apenas uma faísca de eletricidade, seu mundo foi virado de cabeça para baixo. Ele foi enviado para outro mundo com ventos que congelavam os ossos e um gelo misterioso, tão duro quanto o ferro, nas Cordilheiras Proibidas, onde a nevasca dura há mais de milênios. Liu Feng foi enviado para um mundo onde os tempos eram escuros e impiedosos, com assassinatos desenfreados, onde apenas a nobreza conseguia sobreviver. Era um lugar onde forte caçava o mais fraco e apenas os mais fortes sobreviviam. Liu Feng já passou um mês desde que foi enviado para esse mundo, e apesar de ter conseguido ganhar muito dinheiro revendendo entre esse mundo e a Terra, ele ainda não conseguiu encontrar um local para viver. Liu Feng acredita que já está na hora de encontrar um lugar para ficar por um tempo. Liu Feng entra em uma taverna e pede à garçonete uma bebida. Em seguida, ele pergunta se ela não gostaria de vender essa taverna para ele. A garota então fica surpresa e pergunta por que ele gostaria de comprar um lugar completamente deserto. Ela até questiona se Liu Feng está ficando maluco. Liu Feng então explica que deseja encontrar um lugar para se estabelecer, e além disso, essa taverna está localizada no meio do nada e que ele tem planos de transformá-la em uma pousada. Então ele fala para ela que transformada em uma pousada, ele ganhará muito mais dinheiro do que como uma taverna. Liu Feng continua a insistir com a garota para vender a taverna, mas ela resiste e diz que não está à venda. Liu Feng persiste, afirmando que pode pagar muito dinheiro. Ao fundo da taverna, dois homens observam a conversa entre Liu Feng e a garota. Rapidamente, um dos homens pergunta a Liu Feng se ele realmente tem bastante dinheiro. Em seguida, ele sugere a Liu Feng que deveria considerar a ideia de comprar uma cidade em vez da taverna. Liu Feng olha surpreso e pergunta se o homem está falando sério. O homem confirma que sim e se apresenta como Barão Carter. E ao seu lado, seu filho chamado Fez. Barão Carter fala que já que Liu Feng tem bastante dinheiro, é melhor ele comprar logo uma cidade. Liu Feng então percebe que esse homem é o Barão Carter, Lorde da cidade de Xi'an. Ele pensa que o Barão Carter deve ter bastante dinheiro e se pergunta por que ele quer vender a cidade para ele. Em seguida, Liu Feng pergunta a Barão Carter se essa não é sua herança e por que ele deseja vendê-la. Barão Carter suspira e explica que está ficando velho e que seu filho não está à altura de suas expectativas e ele quer apenas vender seu domínio para poder se aposentar em uma cidade grande e esquecer tudo. Liu Feng desconfia, não acredita nas intenções do Barão Carter, mas mesmo assim ele pergunta qual será o valor da cidade. Barão Carter então sorri e diz que deseja apenas 100 moedas de ouro e Liu Feng rapidamente fica irritado, questionando se Barão Carter está ficando maluco, pois 100 moedas de ouro valem cerca de 4 milhões de ovelhas ou 500 mil gados. Ele argumenta que com toda essa riqueza, ele poderia viver uma vida de conforto, rodeado por garotas por 3 gerações. Em seguida, Liu Feng pergunta a Barão Carter se ele acha que ele é burro, então Liu Feng fala que ele não é um iniciante que veio para este mundo. Barão Carter fala que já que Liu Feng achou muito caro, ele também pode conceder um título de nobreza. Liu Feng então recusa, e logo em seguida o filho do Barão Carter coloca uma espada no pescoço de Liu Feng, e fala que ele deveria se sentir honrado por seu pai estar querendo vender uma cidade para ele, e em seguida fez pergunta como Liu Feng ousa recusar. Liu Feng, irritado, pergunta se eles estão tentando forçá-lo a comprar, e rapidamente Barão Carter separa a briga e pede para que eles tenham calma. Afirmando que a harmonia traz riqueza, ele sugere a Liu Feng que se o problema é o preço, eles podem negociar. Em seguida, Barão Carter pergunta quantas moedas de ouro Liu Feng gostaria de oferecer pela cidade. Liu Feng responde que é melhor deixar de lado as 100 moedas de ouro, pois ele só possui 30 moedas. Barão Carter rapidamente aceita a oferta de Liu Feng e diz que está fechado, concordando em vender a cidade por apenas 30 moedas de ouro. Liu Feng fica assustado e não acredita que o Barão Carter venderia a cidade por tão pouco, então ele se pergunta se o Barão Carter está tentando enganá-lo. Barão Carter então explica que só deu esse desconto porque ele deu uma olhada em Liu Feng e sentiu que deveria oferecer um desconto especial. Liu Feng então explica que ele não trouxe todo esse dinheiro. Barão Carter então pergunta se Liu Feng não tem tesouros e que ele também aceita em troca. Liu Feng então pergunta que tipo de tesouros e o Barão Carter explica que pode ser taça de cristal ou algo semelhante. Liu Feng então se lembra que já havia vendido algumas taças e suspeita que o Barão Carter esteja interessado nelas. Ele começa a explicar que essas 5 taças foram adquiridas depois de viajar por dezenas de milhares de quilômetros até uma das lojas mais populares e distantes do leste, onde ele conseguiu comprá-las com maior lance. Após ouvir essa história, Barão Carter fica impressionado e após pegar uma das taças, Barão Carter começa a explicar que ele teve o privilégio de ver uma taça de cristal no palácio do Duque, mas mesmo assim, não era tão brilhante e magnífica como aquelas. Liu Feng então percebe que o Barão Carter e seu filho estão encantados pelas taças e começa a pensar que essas pessoas desse mundo
são fáceis de enganar. Ele se lamenta por não ter sabido disso antes e planeja trazer mais taças na sua próxima viagem, já que ele pode ir e voltar entre esse mundo e a Terra uma vez por dia. Liu Feng fica surpreso quando o Barão Carter pergunta se ele possui mais tesouros, então ele suspeita que o Barão Carter está tentando descobrir se ele possui mais algo valioso e teme que se ele tiver mais tesouros, eles podem tentar matá-lo para obtê-los. No entanto, Liu Feng decide abrir seu baú, então ele pensa que uma vez que uma taça é considerada um tesouro, ele guardará todos os itens em seu espaço de armazenamento e mostrará apenas os itens sem valor para Barão Carter. Em seguida, Liu Feng abre o baú e pede ao Barão Carter para ver se tem algo que o interessa. Barão Carter então fica bastante animado, mas ao olhar dentro do baú, ele vê que só havia algumas tigelas e um pedaço de pano. Ao ver isso, Barão Carter se desanima e diz que por enquanto não deseja nada, então Liu Feng pergunta se ele tem certeza e fala que isso é uma pena, mas aceitará sua decisão. Alguns minutos depois, então eles estão indo em direção à cidade que Liu Feng comprou do Barão Carter. Ao passar por perto de um campo de trigo, Liu Feng comenta que esses são os campos de trigo perto da cidade de Xiang. Então ele fala que parece que estão crescendo muito bem, então o Barão Carter concorda e alerta Liu Feng para ficar de olho nos ladrões de cavalo que costumam aparecer na colheita de outono para roubar os grãos. Logo em seguida, Barão Carter fala que aqui está a sua cidade chamada Xiang, então Liu Feng vê uma cidade grande e linda com castelos e pensa que realmente vale o preço. O Barão Carter chama a atenção de Liu Feng e fala que não é essa e que ele está olhando para a cidade errada. Então ele fala que é aquela ali e pede para ele seguir mais um pouco. Liu Feng fica sem entender e ao olhar para o outro lado, ele vê uma cidade completamente arruinada, então Barão Carter fala que essa é a única e a verdadeira cidade de Xiang. Liu Feng então começa a chorar e diz que sabia que deveria ter percebido que não era aquela cidade grande e linda. Eles entram na cidade e Liu Feng vê que as crianças estão perguntando à sua mãe se tem pão para comer. Ao andar mais um pouco, ele percebe que as pessoas da cidade estão pedindo comida e parece que a cidade está revoltada com eles, chamando-os de sanguessuga. Eles vão para o castelo da cidade e ao tocar o sino, as pessoas começam a se perguntar o que será dessa vez. Então todos se reúnem e começam a se perguntar se irão impor mais impostos novamente, temendo que desse jeito eles irão morrer de fome. Um deles pede para falar baixo, pois o sanguessuga pode ouvir e querer puni-los. O Barão Carter vai para a varanda mais Liu Feng e pede para o povo prestar atenção. Então ele começa a falar e ele, o Barão Carter, anuncia que irá doar o título de Barão para o Barão Liu Feng e que a partir de hoje ele será o novo Lorde da cidade. Irritada, uma mulher diz que só espera que esse novo barão não aumente mais ainda os impostos. Outro homem também irritado responde que ela nem deve pensar nisso e que certamente ele é o sanguessuga igual ao antigo barão. Barão Carter então diz a Liu Feng que ele agora é o novo Lorde da cidade de Xiang e que ele irá partir. Ele pede para Liu Feng se apresentar ao povo, então Liu Feng, animado, diz olá para todos e começa a falar que a partir de hoje, mas antes que ele possa terminar de falar alguma coisa, as pessoas irritadas mandam ele ir embora, acusando de vir apenas para roubá-los, e fala que todo o dinheiro deles estão sendo gastado com impostos. Então um deles joga uma pedra em Liu Feng e quase o acerta. Com medo, Liu Feng diz que não surpreende porque Carter queria vender a cidade por tão pouco. Enquanto Carter estava indo embora com seu filho, ele avista seus capangas bastante feridos e debilitados. Irritado, ele pergunta como eles não foram capazes de eliminar algo que estava faminto e ferido por mais de uma semana. E mesmo sendo em maior número, um dos homens comenta que a criatura era muito forte e que eles não foram capazes de lidar com ela. Irritado, Carter diz que eles são inúteis, mas logo em seguida ele tem uma ideia e chama Liu Feng. Então ele diz a Liu Feng que deixou um presente para ele na prisão do castelo, que seria melhor ele verificar o mais rápido possível, pois o castelo pode ser demolido se demorar muito. Desesperado, Liu Feng sai correndo em direção à prisão do castelo para ver o que é, e enquanto corre, ele se pergunta o que Carter deixou lá. Após Liu Feng entrar nos portões da prisão, as tochas começam a acender e ele se pergunta o que Carter deixou para ele neste lugar, pois nas paredes e mesas há apenas corrente e armadilhas, além de algumas mesas com pregos. Liu Feng começa a se perguntar se há alguém nessas celas e ao tocar em uma delas, ele quase a derruba em cima de si mesmo, mas ele age e consegue se livrar da grade da cela. Então Liu Feng comenta que a cela pensou que poderia esmagá-lo, mas isso não é possível pois ele é muito rápido. No entanto, ao olhar para seus pés, ele percebe que a grade caiu mesmo sobre eles, então Liu Feng começa a chorar de dor, dizendo que isso dói muito. Ao entrar na cela, Liu Feng fica surpreso ao encontrar uma demi-humana, então ele comenta que realmente existe uma esfera nesse mundo. Ele tenta cutucá-la para verificar se ela ainda está viva,
e ela mal conseguindo falar pede água. Então Liu Feng se pergunta se isso seria o presente ao qual Carter estava se referindo. Liu Feng então pensa que não pode deixá-la morrer ali e rapidamente abre seu inventário de alimentos para procurar algo para ela beber. Então ele pensa que como ela está fraca, seria melhor dar a ela não apenas água, mas também algumas bebidas energéticas. Ao dar a bebida na boca de Mina, ela cospe em seu rosto e rapidamente ataca Liu Feng, dando um chute na sua testa e arremessando para longe. Liu Feng, sem entender, se pergunta o que está acontecendo, mas Mina rapidamente pula em cima de Liu Feng, prendendo ele, e desesperado Liu Feng começa a pedir socorro, acreditando que será o seu fim. Pensando que vai morrer, Liu Feng começa a ter lembrança de quando ele era criança e de seu primeiro amor. Então ele pensa que ele não sequer pegou uma garota bonita e rica como sua esposa e que ele nem sequer chegou ao auge de sua vida. Desesperado, Liu Feng começa a chorar, mas Mina simplesmente cai em cima dele e Liu Feng se pergunta se ela desmaiou. Então ele se sente aliviado e diz que ele está salvo. Liu Feng então leva Mina para seu quarto e ao olhá-la ele comenta que ela é muito bonita e ele se pergunta por que Carter teve que trancá-la na prisão. E considerando que o Barão Carter disse mais cedo, ele se pergunta se ela desmaiou de fome. Então Liu Feng abre seu inventário e pega algumas comidas, dizendo que fará um mingau de arroz para Mina comer quando acordar. Um papel que estava na mesa voa com o vento e cai no rosto de um velho. Ao pegar o papel, o velho lê o que estava escrito e fica furioso, chamando todos ao redor para ver o que estava escrito. Voltando para Liu Feng após terminar de fazer o mingau, ele começa a dar a comida para Mina e ela acorda sem entender o que está acontecendo. E ao ver Liu Feng em seu lado, ela começa a atacar ele novamente. Então ela pega em seu pescoço e pergunta o que ele havia feito ela comer. Liu Feng, quase não conseguindo falar, diz que foi mingau de arroz e em seguida mostra a tigela para ela. Mina então pensa que está muito cheiroso, mas logo lembra que os humanos não podem ser gentis, já que ela foi capturada por eles. No entanto, sua barriga ronca e ela sai rapidamente de cima de Liu Feng. Então ela pede para ele comer um mingau de arroz para que ela veja que não está envenenado. Liu Feng fala que está tudo bem e começa a comer o mingau dizendo que está muito bom. Furiosa, Mina manda ele comer mais. Liu Feng diz que está tudo bem e que ele irá comer tudo sem deixar nada. Enquanto come, Liu Feng pensa que se ela realmente quisesse machucá-lo, ela teria tido a oportunidade de fazer isso momentos atrás. Em seguida ele diz a ela que não há nada de errado com o mingau e que ela pode comer. Algum tempo depois, Mina come diversos pratos de mingau e Liu Feng, surpreso, diz que ela comeu o equivalente a um mês de seu arroz. Então Mina se pergunta o que aconteceu e por que os humanos estão tão gentis com ela. Logo em seguida, ela ordena a Liu Feng que a solte, caso contrário irá eliminá-lo. Liu Feng então diz que ninguém irá impedi-la de ir embora e que a porta está logo ali. Quando Mina estava indo embora, Liu Feng adverte para ela tomar cuidado lá fora para não ser capturada novamente por Carter ou do cara como ele. Ao ver Liu Feng preocupado com ela, Mina percebe que ele é diferente dos outros nobres e há um clima entre os dois. No entanto, Mina ouve algo do lado de fora e pensa que é uma emboscada para ela. Então ela parte para cima de Liu Feng novamente, agarrando-o pelo pescoço, e desesperado Liu Feng começa a chorar e diz que ele é o único no castelo, perguntando de que emboscada Mina está se referindo. Então ele começa a pedir para ela segurar em outro lugar e Liu Feng pergunta se ela está tentando arrancar sua cabeça. Do lado de fora do castelo, as pessoas estão furiosas, pedindo para abrir as portas, chamando Liu Feng de sanguessuga, dizendo que desse jeito eles irão morrer de fome. Mina então pergunta a Liu Feng o que está acontecendo e ele diz que não sabe porque as pessoas estão lá fora. Então as pessoas começam a derrubar as portas e entrando no castelo. Quando eles estão prestes a entrar na sala de Liu Feng, ele pede a Mina para se esconder e Liu Feng diz a Mina que se realmente quisesse machucá-la, ela já estaria morta. As pessoas são lideradas por Kink. Quando conseguem entrar na sala de Liu Feng, eles rapidamente o cercam, dizendo para não deixá-lo fugir. Liu Feng então pergunta o que estão fazendo e o Sr. Bafu, que havia encontrado o papel, começa a falar que eles já foram destruídos e não tem mais nada. Então ele pergunta a Liu Feng por que ele está querendo cobrar mais taxa ainda, e Liu Feng, sem acreditar, diz que não ordenou que fosse cobrado taxas, e Bafu então mostra o papel e pergunta o que é isso. Ao ver o papel, Liu Feng se lembra que havia vendido uma caixa de papel para Carter, alegando que era pergaminho de pele de cordeiro. Liu Feng começa a explicar que isso é um pergaminho de pele de cordeiro e que todos estão se perguntando se isso veio do castelo, e ela afirma que provavelmente sim. Curioso, as pessoas começam a falar que Liu Feng quer cobrar mais taxas ainda e que não quer deixá-los viver. Um deles comenta que seu irmão mais novo morreu de fome dias atrás por causa dessas taxas. Então eles começam a dizer que Liu Feng é um demônio encarado. Liu Feng, sem entender, diz que vendeu apenas um lote de papel para Carter e não entende por que está despertando tanta ira dessas pessoas.
As pessoas então dizem que como Liu Feng não quer deixá-los viver, eles também não o deixará viver. Kiki então parte para cima de Liu Feng, dizendo que irá eliminá-lo agora. Mina rapidamente atira uma pedra na mão de Kink, desarmando ele. Então ela começa a explicar que de acordo com a lei, se um civil matar alguém da nobreza, todos aqueles que se rebelarem, bem como suas famílias, serão sentenciadas à forca. Ao ouvir isso, as pessoas concordam e dizem que não se importam em morrer, mas que não querem isso para suas esposas e filhos. Liu Feng então pensa que havia pedido a Mina para se esconder e ela pergunta se ele está bem. Liu Feng, atingido na cabeça, diz que acha que sim, deixando Mina chocada. Bafu então pergunta a Liu Feng se ele irá realmente aumentar as taxas em 50% e que assim eles irão morrer de fome. Liu Feng, ao pegar o papel, vê que é uma notificação informando o seguinte texto: esta é uma notificação para celebrar o aniversário do amado cavalo do Lorde da cidade, e a partir deste dia serão acrescentadas taxas adicionais de 50%. As especificações da taxa incluem as seguintes taxas: taxa de rua, taxa de transporte público, taxa de casamento, taxa de natalidade, taxa de sono, taxa de se aquecer no sol. Então ela é assinada por Carter. Ao ler, Liu Feng pensa que Carter é um filho do Aelga e que ele o usou como um bode expiatório. Então Liu Feng começa a explicar para todos que essa notificação foi emitida pelo Lorde anterior. Ao ouvir isso, as pessoas ficam confusas, mas Kink fala que não importa, que foi o antigo Lorde e que todos eles fazem parte do mesmo grupo. Liu Feng então começa a rasgar o papel e anuncia que, sendo o atual Lorde da cidade, todos os cidadãos da cidade de Xinjiang nunca mais terão seus impostos aumentados. Essa atitude deixa Kink, Bafu e Mina impressionados. As pessoas então se perguntam se isso é brincadeira e se pode realmente acreditar nas palavras de um nobre. Liu Feng pergunta se eles não viram ele rasgar o papel e, animado, as pessoas falam que isso, se for verdade, agora eles terão o suficiente para comer. Liu Feng fala que quer fazer com que todos fiquem felizes e que guiará a todos à obtenção de riqueza, que ele irá se esforçar para começar uma nova era de paz e prosperidade. Mas para isso, ele precisa que todos arregassem as mangas para fazer a cidade crescer. Essas palavras deixam todos impressionados e Bafu fala que, se isso for de fato verdade, eles agradecem a grande bondade. Liu Feng então fala que é verdade e que ele nunca volta atrás com sua palavra. Todos começam a ir embora, falando que espera que o novo Lorde da cidade tenha dito a verdade e que isso será muito bom, mas é melhor voltar e ver o que irá acontecer daqui para frente. Em outro local, eles falam para seu pai Carter que ouviu falar que a cidade de Xiang já se tornou uma completa bagunça, que um grupo de aldeões invadiu a mansão do Lorde. Carter então fala que parece que ele estava muito preocupado sobre os ladrões de cavalo não ter aparecido ainda, mas ele não esperava que Liu Feng não seria capaz de manter um bando de camponeses sob controle. Eles falam que isso só mostra que a cidade de Xiang irá voltar para suas mãos muito em breve, mais do que eles haviam imaginado. Rapidamente alguém entra no local onde está Carter e seu filho, falando que tem mais notícias e que algo havia acontecido. Eles então perguntam o que aconteceu, o que o deixou tão nervoso. O homem então fala que Liu Feng já acalmou a população e ele também soltou aquela mulher besta. Fez sem acreditar, fala que irá matar Liu Feng por ter feito isso. Carter calmamente pede para Fez ficar tranquilo e Fez fala que eles gastaram muito dinheiro para comprar aquela mulher besta. Carter então fala que não precisa ter pressa e que Liu Feng é o Lorde da cidade agora, e que em pouco tempo o Barão Omar naturalmente irá endireitá-lo. Fez fica bastante feliz e fala que seu pai é um gênio. Após todos irem embora do castelo, Liu Feng fala que isso o deixou bastante assustado, mas ele finalmente conseguiu acalmá-los um pouco e que agora é melhor descansar um pouco. Mina se aproxima de Liu Feng dormindo e fala que vai embora. Quando ela estava prestes a sair, Liu Feng se levanta e fala que seus ferimentos ainda não estão totalmente curados e que, se ela sair assim, será capturada facilmente, que será mais fácil do que tirar doce de criança. Mina olha para Liu Feng e fala que, se alguém tentar, ela irá eliminá-los com suas próprias mãos. Liu Feng fala que é melhor ela ficar e se recuperar totalmente e só assim depois ir embora. Em qualquer caso, ele não será capaz de fazer algo para machucá-la. Mina então pensa que os humanos não são pessoas boas, então ela se pergunta por que Liu Feng está sendo tão gentil com ela. Mina então pergunta se ele não tem medo de que ela o mate. Liu Feng responde. Liu Feng fala que absolutamente não tem medo de que ela o mate, e além disso, como ela é tão forte, ele não seria capaz de fazer nada para se defender. Liu Feng fala que é muito entediante ser o único em todo o castelo e pede para Mina ficar e fazer companhia para ele, e que eles podem ficar conversando para passar o tempo. Mina então decide ficar e algum tempo depois ela decide tomar um banho. Após passar um tempo tomando banho, Mina pensa que é tão bom e que isso é muito relaxante, mas ao jogar algo em seus ferimentos, ela fala que isso dói
Então ela se lembra do que os humanos fizeram com ela. Ela fala que todos são abomináveis e que ela foi capturada quando era criança, sendo enganada por um homem que ofereceu um pão e a levou para uma prisão. Então ela foi comprada por Carter por uma moeda de prata. Irritada, ela dá um soco na água e fala que todos os humanos são um bando de mentirosos. Liu Feng fica olhando para a mina pela frecha da porta e fala que não conseguiu se segurar de curiosidade sobre a diferença entre humanos e demi-humanos. Ele fala que está apenas ampliando seus horizontes, mas ao olhar um pouco enquanto Mina toma banho, ele fica tão animado que chega a sair sangue pelo seu nariz. Então ele faz muito barulho e Mina, ao ouvir, pergunta quem está atrás da porta. Galera, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. E que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo nosso conteúdo. Agradeço a todos vocês e até a próxima aventura.